aí, galerinha, vamos falar hoje como responder questões discursivas. Para termos como exemplo, eu peguei uma questão de delegado de Polícia Federal de 2013 que vou ler agora para vocês. Fala assim a questão: discorra sobre a tentativa inidônea e suas espécies. Explicite ainda as 3 diferentes teorias relativas à punibilidade da tentativa inidônea, opondo a adotada pelo Código Penal brasileiro. Então vamos lá. O primeiro passo é responder à questão. De preferência, repitam os termos do enunciado. O examinador, ele não vai querer ficar procurando sua resposta. Então você pode falar assim: a tentativa inidônea, também chamada de tentativa irreal ou crime impossível, acontece quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, torna-se impossível a consumação. Depois de respondida a questão o que é a tentativa inidônea, vamos fundamentar nossa resposta. E aí você vai dividir em 3 tópicos. Eu sugiro dividir em 3 parágrafos. Pessoal, organização é fundamental. Uma prova bem organizada, com as margens, espaçamento, tudo isso conta. Então vamos lá. A fundamentação, ela vai se dividir em 3 tópicos. Primeiro, a fundamentação legal. Vamos falar o dispositivo legal que fala sobre o assunto. Depois, vamos falar da fundamentação doutrinária, teorias que abordam o assunto. E, por fim, a fundamentação jurisprudencial. Mencionem alguma súmula, posicionamento dominante dos tribunais superiores. Então, vamos começar. Primeiro parágrafo, fundamentação legal. Nesse caso, vocês vão mencionar que a tentativa inidônea, ela está prevista lá no nosso artigo 17 do Código Penal, afirmando que a mesma não será punida. Passada a fundamentação legal, vamos para a fundamentação doutrinária, que inclusive foi objeto de questionamento na nossa pergunta. Vamos falar a respeito. Nesse caso, existem 3 teorias que abordam a punibilidade da tentativa inidônea. Temos a teoria objetiva, a teoria subjetiva e a teoria sintomática. Vocês vão dissertar um pouco sobre essas teorias. E no final, vai falar sobre a teoria adotada. No nosso caso, é a teoria objetiva temperada, a qual afirma que para ser uma tentativa inidônea, para não ser punido a tentativa, a ineficácia ela precisa ser absoluta. Caso seja relativa, a tentativa é punida. Vamos terminar agora com a fundamentação jurisprudencial. Nesse caso, ela dará mais propriedade, mostrar que vocês dominam o assunto. Vocês podem falar sobre a súmula 567 do STJ, que afirma que sistema de monitoramento, segurança interno, não impede por si só a consumação do furto. E que vocês podem ainda ressaltar que o STF, ele pensa no mesmo sentido. Por fim, gente, se ainda sobrarem linhas, mencionem um exemplo. Vocês podem falar que no caso da tentativa inidônea, a absoluta ineficácia do objeto, ela é analisada no caso concreto e podem exemplificar com o açúcar, que para a maioria das pessoas não é capaz de matar, mas no caso de um diabético, ele é letal. Espero que vocês tenham gostado. Então marquem os amigos, compartilhem e em breve teremos mais vídeos. Grande abraço, galerinha!